Olá, querido aluno, seja bem-vindo aí à sua primeira aula desse seu módulo. E a gente vai falar hoje de um assunto gramatical que gera polêmica, que é o tal do verbo to be, né? O verbo to be é um cara amado e odiado ao mesmo tempo, porque a gente usa o tempo todo, mas ao mesmo tempo muita gente tem trauma do tempo do colégio, né? Que levou bomba por causa de verbo to be, porque a professora só ensina verbo to be no colégio. E assim, gente, o que que eu vou falar? São traumas aí que a gente vai desenvolvendo, sendo que a gente nem conhece direito esse cara, né? Porque ele foi apresentado pra gente de uma forma completamente errada. Aqui você vai ver que ele é muito mais tranquilo de ser usado. É uma simples e pura decoreba. Não tem nada além disso, não tem nada de tão difícil, tão especial que você não possa aprender. E eu tô aqui para te guiar nesse processo para que você entenda de uma vez por todas que primeiro o verbo to be, ele é importantíssimo, e segundo, ele não é difícil. É só você que não entendeu corretamente, porque provavelmente seu professor não te explicou da melhor maneira, né? E lembrando também que colégio, gente, serve para tirar nota, né? Colégio não ensina a gente a falar inglês. E aqui é totalmente diferente. Nosso objetivo aqui é que você aprenda para falar inglês, não apenas para acertar as questões de uma prova, por exemplo, tá? Então, a gente vai fazer exercícios escritos, obviamente, para que você entenda e você memorize as estruturas, é sempre importante, mas o nosso objetivo sempre é fazer você aprender a utilizá-lo no seu dia a dia. E se estamos falando de dia a dia, esse é um cara que aparece muito, tá? É um cara básico do básico, assim como nossa primeira lição do módulo 1, onde a gente fala de presente simples, que é básico para você se comunicar em inglês, o verbo to be também é, né? Uma pessoa que não entende verbo to be, ela não consegue se comunicar em muitas questões do inglês. E outra coisa também que eu vou te explicar é que quem entende verbo to be de uma vez por todas facilita a sua vida em diversos outros assuntos em que vamos utilizar o verbo to be junto na estrutura. Você vai entender isso mais para frente, tá? Então, mais uma vez, quem entende verbo to be, esse é o seu momento de uma vez por todas, deixar esse passado, essa birra que você tem com o verbo to be para trás, tá? Esse é o momento de você de fato entendê-lo. E é por isso que a gente começa com um mapa mental aqui, para você diferenciar o que é verbo to be e o que é presente simples, que é o que a gente estudou na primeira lição do módulo passado. Quando a gente fala de verbos em geral no inglês, a gente já falou que verbos em geral são representados com a representação do to na frente, né? Então, o verbo gostar de significa no inglês to like, né? O verbo comer é o verbo to eat, drink, to drink, study, to study. E assim, gente, infinitos, infinitos, infinitos verbos no inglês, que também existem no português, cada um com suas peculiaridades. E quando a gente fala de toda essa galera, desse gigantesco grupo de verbos do inglês, a gente está falando de presente simples e de utilizações específicas. Então, quando eu vou colocar de fato a conjugação numa frase, né, eu vou colocar sempre ele repetido para cada pessoa, né? Então, o verbo ele se repete para todos os pronomes. I like, you like, we like, they like, né? E a gente só vai alterar apenas para he, she ou it. She likes, he likes, it likes. Isso você já sabe. E também nós usamos do auxiliar do e does para fazer perguntas ou negativas, né? Na negativa a gente combina com o not. Do not vira don't e does not vira doesn't. Então, a gente usa, né? A gente necessita para toda essa galera, todos os verbos do inglês em geral, a gente precisa o auxiliar para fazer uma negativa ou uma pergunta. E aí aqui tá o pulo do gato. Pro verbo to be, ele tá aqui, ó, um grupinho completamente separado, porque ele é um cara peculiar, ele é um cara diferentão. Ele e alguns outros que a gente vai estudar mais pra frente, mas hoje a gente tá aqui para falar de verbo to be. Então você tem que estabelecer essa diferença na sua cabeça. Quando você tá usando qualquer outro verbo em geral, você faz isso aqui, são as estruturas que a gente já vem estudando. Quando eu vou falar de verbo to be, preste atenção. O verbo to be vai mudar, ou seja, ele vai conjugar de acordo com o pronome. No próximo slide você vai entender isso. E ele não precisa de auxiliar para você fazer negativas e perguntas. De regra geral, ele não precisa de auxiliar. Nossa única exceção vai ser nas imperativas, mas isso vai ficar mais para frente também. Então não quebre sua cabeça ainda com isso.
Verbo to be, em geral, não precisa de auxiliar para fazer perguntas ou para negar. Não precisa de do, nem precisa de does, tá? E ele possui, sim, o infinitivo. Para falar ser ou estar, nós usamos to be. Porque, sim, finalmente, a tradução do verbo to be são duas possibilidades. Eu tenho ser ou estar. Eu sou, eu estou, você é, você está, ele é, ele está. Tudo isso é verbo to be no inglês. Com algumas exceções também que a gente vai ver que a gente é obrigado a usar o verbo to be no inglês, tá? Então, existe sim, ó, da mesma forma como eu tenho to like, eu também tenho to be para representar o nosso infinitivo. Então, to like é gostar, to be é ser ou estar. E sim, em alguns exemplos a gente vai precisar utilizar ele no infinitivo. Vai depender do que você quer falar. E aí a pergunta também que muitos alunos fazem é: mas, prof, tá, entendi a diferença, mas quando é que eu vou usar o verbo to be? Quando precisar. Ora as bolas. Quando é que você usa o verbo to like? Quando você quer falar gostar. Você usa o verbo eat quando? Quando você quer falar comer. E o verbo to be é a mesma coisa. Quando você quer falar ser ou estar, você usa o verbo to be. Mas é claro, salvo algumas exceções que a gente vai falar mais pra frente, que é importante você decorar. Mas, gente, em regra geral é isso. 98% das vezes você vai usar o to like quando você quer dizer gostar. O verbo to be é a mesma coisa quando eu quero falar é ser ou estar. Basicamente é isso. Aí é que vai entrar a diferença. O to like vai ser para todo mundo I like, you like, he likes, she likes e todo mundo que você já sabe. Mas como é que vai ser então no verbo to be? Não vai ser I be, you be. Não, porque como eu falei, ele vai mudar de acordo com o pronome, que é o que a gente vai ver agora. Mas antes da gente ver, não esqueça, isso aqui eu quero que você memorize. Eu vou falar várias vezes, se for necessário. Am, is, are, be, to be são verbos. Eles não são acessórios, não são auxiliares. Eles estão na frase quando forem necessários. E quem que são o am, is e o are? São, então, as conjugações que eu vou te apresentar agora do verbo to be, tá? Mais uma vez lembrando, se fosse qualquer outro verbo aqui, você já sabe. I like, she likes, we like. O verbo to be é diferente. O verbo to be, ele tem 3 variações no presente. Am, is e are. Quem que vai usar o am? Somente o eu. I am. O que significa I am? Eu sou, eu estou. Quem que vai usar o is? O he, o she e o it. Sempre esses caras aqui são separadinhos, né? Ou seja, he is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, é ou está, que é quando it tem uma representação ali no português que não existe, né? Ou quando eu estou falando de alguma coisa realmente que eu sei pelo contexto que é. O are, para quem que a gente vai usar o are? E lembrando, não é are, é are, né? Som do R do inglês, né? A gente não pronuncia es em finais de palavras do inglês. Nenhuma palavra, a não sei que ela tenha uma origem do italiano, aí tudo bem. Mas se ela for uma palavra da língua inglesa, a gente não pronuncia o som do E. Então, por isso que fica we are, you are, they are. Nós somos ou nós estamos, você é ou você está, mas aqui no plural também vocês são, vocês estão. E o they pode ser eles são, eles estão, elas são, elas estão. Gente, olha o tanto de tradução que eu tenho. O verbo to be, ele é muito usado mesmo. E a gente não pode esquecer que nós temos a short form, ou seja, a forma curta para usar esses caras. Eu vou fazer o som agora, mas obviamente você tem que treinar em casa. Então, I am vira I'm. I'm. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. There.
foca no som do R, tá? A dica que eu dou principal aqui, ó. Foca no som do R. Faz o som do pronome we e bota o som do R. We're. Som do pronome you're. Som do pronome they're. They're. E puxa um R no final, tá? Aqui é só botar o S e aqui também é só botar o som do M com a boca fechada. I'm. Ok? Lembram que eu falei que verbo to be, quando a gente vai negar ou fazer perguntas, a gente não precisa de auxiliar? Mas então como é que eu vou negar? A gente vai usar apenas o not depois do verbo to be. Simples assim, não tem do, não tem does, nada disso. Ou seja, para fazer frases negativas e dizer, por exemplo, eu não sou, eu não estou, I am not. Só o not, mete o not aqui, tá tudo certo. E lembrando, sempre depois do verbo to be, porque uma dica muito importante, a gente não separa verbo to be de sujeito, tá? Então, eu não posso botar I not am, ou qualquer palavra, eu não posso botar aqui no meio, certo? Então, eu não separo verbo to be de pronome ou de sujeito, que seja, né? Porque aqui a gente tem os pronomes, mas poderia ser uma pessoa, alguma coisa. Se eu for negar usando a terceira pessoa do singular, ele não está. He is not. Ela não é. She is not. Não é. Não está. It is not. Se formos para os coletivos, né? Nós não estamos ou nós não somos. We are not. Você ou vocês não são ou não estão. You are not. Eles ou elas não são ou não estão. They are not. E é simples assim, gente, é repetir, é padrão. Você tem que entender o padrão de como funciona e você nunca erra. Você não erra mais. E isso aqui, toda vez que você for construir uma estrutura no inglês, que não são poucas, hein? Que usam verbo to be, sempre a gente vai respeitar o verbo to be. Ele é um cara que impera no inglês, viu? É até uma coisa, a gente não ter estudado ele primeiro, tá? Foi um desrespeito com o verbo to be a gente não ter começado nossas aulas por ele, porque ele é um cara que ele manda mesmo, tá? No inglês. Não é à toa que realmente no colégio estuda-se tanto o verbo to be, porque ele merece essa atenção toda. Temos as short forms aqui também, tá? Podemos também encurtar isso aqui. Posso falar aberto? Posso. Você fala como você quiser. Mas é importante você conhecer, até porque quando você escutar alguém falando, você conseguir identificar. Então, I am not, a gente só pode abreviar dessa forma. I'm not. Somente assim. Já aqui a gente tem duas formas. Ou você junta o pronome com o is, usando essa abreviação, e deixa o not separado, que particularmente é como eu prefiro, tá? Para mim, eu acho melhor, mas isso é uma preferência, tá? Por isso que eu quero que você identifique qual que é a sua preferência, como você se sente mais à vontade. Ou eu posso deixar o pronome sozinho e abreviar esses dois caras aqui. Que aí, nesse caso, vai ser is not, vai virar isn't. Isn't. É como se fosse a palavra isento do português, sabe? Só que com um i mais forte, e não o zen. E sim, isn't. Isn't. She isn't. He isn't. It isn't. Aqui é a mesma coisa, a gente já vê as pronúncias aqui, você vai acrescentar o not. Aqui é a mesma coisa, eu posso ou usar isso e acrescentar o not, né? Como a gente tem aqui. Ou eu posso abreviar estes dois e deixar o pronome de lado. We aren't. You aren't. They aren't. Treine em casa as pronúncias. Só que mais importante de tudo, entenda o que funciona. Aí você vai montando na sua cabeça, vai treinando as pronúncias, treine em casa. É importante. E identifique-se qual a forma que você prefere mais. Mais uma vez falando, eu, particularmente, prefiro sempre deixar o not sozinho. Eu acho mais fácil, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em falar o isn't, you aren't. Então tá errado, tá, gente? Tudo aqui, isso aqui tá tudo certo. Você que vai escolher. Mas eu acho mais chato, tá? Particularmente, eu não gosto de falar aren't. Eu acho que pesa muito na frase. E muita gente tem dificuldade com o R. Lembre-se que no Brasil a gente tem muitos sotaques de R diferenciados. Algumas pessoas têm o R puxado, que é muito natural do inglês. Muitas pessoas não têm. Então, para eles é mais difícil.
E aí fica a teu critério. Treine em casa, veja qual você se sente mais confortável, mas conheça todos para que quando você ouvir, você saiba identificar o que a pessoa está falando. Vamos para mais um mapa mental? Mapa mental sempre funciona muito, é importantíssimo que você visualize as coisas estruturalmente para que você não tenha que ficar adivinhando as coisas. Você tenha confiança de saber que é assim, porque a sua cabeça já desenhou, já traçou tudo o que você quer falar. Isso aqui é muito importante, gente. É muito desconfortável. Eu sei porque eu já passei por isso, de você querer fazer uma frase e não conseguir porque você não tem a estrutura na sua cabeça, não sabe como funciona. É uma sensação muito ruim. Eu não quero que você passe por isso mais. Então, eu tô aqui para te guiar, para te ajudar, para você não passar por esse tipo de situação. Então, gente, em frases afirmativas, eu sou, eu estou, você é, você está, ele é, ela está, a gente simplesmente vai botar o verbo conjugado de acordo com a pessoa. I am, you are, we are, they are. She is, he is, it is. Lembrando que você pode fazer as formas curtas, fica a seu critério. Ou seja, you is não existe no inglês. É um erro gravíssimo de gramática. She are também. Não rola, gente. Fica muito feio, tá? Mais uma vez, vão me crucificar em praça pública se eu cometer esse erro? Não. Mas fica feio, né, gente? Tem alguns erros no inglês que permite-se que cometa, os próprios nativos cometem. É de boa, tranquilo. Mas isso aqui fica muito feio, gente. Muito feio mesmo. You is, she are, não dá. Então, tem que decorar isso aqui. Não adianta, não tem conversa, não tem choramingo. Tem que decorar, tem que saber isso aqui, tá? Nas negativas, você já sabe também. Mantém aqui. Lembrando que a gente não separa esse cara desse cara. Então, mantemos o que nós já temos aqui. A gente só vai acrescentar o not depois. E você pode fazer as uniões ou desses dois e deixar o not de lado, ou você une esses dois e deixa o pronome sozinho. Aí é treino em casa e identificação. Então, vamos começar a aplicar, né? Até agora a gente só viu teoria, como é que funciona, então vamos ver na prática algumas situações. A gente usa muito o verbo to be quando a gente vai falar informações sobre nós mesmos, tá? Muito comum. E aqui a gente vai estudar um pouquinho a Lisa, né? A Lisa falou algumas informações sobre ela. E ela falou, primeiro de tudo, my name is Lisa. Meu nome é Lisa. My name. Por que a gente usou o is? Porque meu nome é uma coisa, é um it. It is Lisa. My name is Lisa. Por isso que a gente usa aqui. E aqui vem a polêmica, né? É campeão de erro, tá? Já vou dizendo, bote seu alerta aqui, anote, decore, memorize, porque isso aqui é um campeão de erro, principalmente quando os brasileiros falam inglês. O que acontece? No português, para dizer idade, nós falamos eu tenho 22 anos. Não é assim que a gente fala? Lindo, maravilhoso. Amo a língua portuguesa. Mas no inglês é diferente. Nós usamos o verbo to be para falar a idade. Ou seja, I am 22. Ou I'm 22, fazendo abreviação. Ou seja, I have 22 não existe. Não existe. Então, tome cuidado. Isso aqui é exceção. Lembra que eu falei lá no início da aula? Quando é que eu vou usar verbo to be? Quando eu tiver ser ou estar. Salvo as exceções. Essa é uma das exceções, tá? Eu tenho 22 anos. I am 22. É como se eu dissesse eu sou ou eu estou 22 anos. Filosófico, né? Parada filosófica aí. Mas muito bem. Se eu for dizer o que eu sou da minha descendência, né? Da minha descendência, não, nacionalidade, de onde eu sou de tal, tal, tal. Tudo isso eu vou usar verbo to be. Então, por exemplo, Lisa disse I am American. I'm from Chicago. Ou seja, eu sou americana e eu sou de Chicago, né? Se fosse no meu caso, I am Brazilian. I am from São Paulo. E lembrando que esse from aqui pode ser de onde você está no momento, mas também pode ser da sua origem. E no meu caso, aí eu mudaria. I am from Santa Catarina, porque eu sou de Santa Catarina. Mas hoje estou em São Paulo, então tudo vai depender do contexto para você saber se você usa realmente a sua origem ou se você está no momento agora. Tudo vai depender do contexto. E se você tiver que ser mais específico, você pode acrescentar o originally. I am originally from
e a cidade de origem sua, né? De onde você nasceu, por exemplo. Profissões também a gente usa, né? Profissões a gente usa o verbo to be. Eu sou tal coisa, fulano é tal coisa, minha mãe, meu pai é tal coisa. Então, para dizer profissões, a gente vai também usar o verbo to be. Eu sou estudante. I am a student. Perceba que eu tenho aqui o a. O a no inglês é o um ou uma. Ou seja, eu sou uma estudante. Isso é regra, tá? Antes de profissões, a gente tem que usar o a. A gente vai ter um exercício para isso. I am a student. My father is a doctor. Meu pai é um médico. And my mother is a journalist. E minha mãe é uma jornalista. Mesmo que no português você não use esse a, no inglês tem que ter, ok? Combinado? Aqui ela vai falar sobre as coisinhas que ela gosta, né? My favorite color is blue. Ela falou só de uma cor, então ela usou o is. My favorite sports, plural, are football and swimming. Ou seja, posso considerar que o is é singular e o are é plural? Essa dica vale, tá? Quando você falar de coisas no singular, você usa is. Quando você for falar de coisas no plural, você usa o are. É uma boa dica de memorização para facilitar, porque você não tem que estar toda vez pensando qual que é o sujeito, né? Então, singular is, plural are. Meu esporte favorito, ela falou de uma coisa só, então ela usou o is. Meus esportes favoritos, a minha cor favorita, perdão, né? Usou só uma. Agora, meus esportes favoritos, ela usou o are, porque são os esportes. E ela falou de futebol e swimming, né? Que é futebol e natação. Meus esportes favoritos são, isso é plural no português, né? Futebol e natação. Próximo, ela falou de interesses, né? Então, no inglês não é comum a gente falar assim, eu tenho interesse, I have interest. Não, é comum as pessoas também usarem verbo to be e dizer que são interessadas. Para isso, elas dizem, I am interested in art. Eu sou interessada ou eu tenho interesse em arte. Ó, mais uma vez o verbo ter sendo substituído pelo verbo to be. Liga o seu alerta aqui de novo, tá? E se ela não for interessada em alguma coisa, né? I am not interested in politics. Eu não sou interessada em política. Ou, como diríamos no português, eu não tenho interesse em política. Então, ligue seu alerta para duas situações, ó. Para falar idade e também para dizer que eu tenho interesse. Porque é assim que a gente fala no português. Ninguém fala eu sou interessado. Fica até meio esquisito no português, né? Mas no inglês, se a gente for pegar o pé da letra, é assim que a gente faria. Muito bem, então vamos falar alguns exemplos, tá? E aqui também a gente vai ver algumas situações em que a gente usa o verbo to be por obrigação no inglês, tá? Por exemplo, a primeira frase. Eu vou falar em inglês e depois eu traduzo. Você pode parar e repetir em casa, tá? I'm cold. Can you close the window, please? Eu estou com frio. Você pode fechar a janela, por favor? I'm 32 years old. My sister is 29. Eu tenho 32 anos de idade. Minha irmã tem 29. Steve is ill. He's in bed. Steve está doente. Ele está de cama. My brother is scared of dogs. Meu irmão tem medo de cachorros. Olha a exceção aqui, né? Em português ninguém fala meu irmão é medo ou está medo. Não, meu irmão tem medo. No inglês usamos ter medo, usamos a expressão to be scared. E no inglês aqui nessa frase é my brother is scared of dogs. Próxima, para falar horas, né? It's 10 o'clock. You're late again. São 10 horas. Você está atrasado de novo. Anne and I are good friends. Anne e eu somos bons amigos. Your keys are on the table. Suas chaves estão, ao plural, na mesa. 2 pontos importantes, então. Idades, no inglês, a gente pode falar years old ou simplesmente o número, certo? Primeira dica. Segunda, quando a gente vai falar frio ou com calor, a gente não usa with, seria o com. I am with cold. Não. I am
cold. Se fosse calor, I am hot. Vamos ter um exercício sobre isso também. E lembrando, então, da nossa querida sessão aqui do ter medo de. No inglês é to be scared of. E aqui, ó, como eu tenho plurais, acabei usando o are. Lembra que eu falei para você? Singular, plural. Dá para você usar essa regra, tá? Tranquilamente. Agora, alguns exemplos com negativas. I'm tired, but I'm not hungry. Eu estou cansado, mas não estou com fome. Lisa isn't interested in politics. She's interested in art. Lisa não tem interesse em política. Lisa tem interesse em arte. A gente já falou sobre isso antes. James isn't a teacher. He is a student. James não é um professor. Ele é um estudante. Those people aren't English. They are or they're Australian. Aquelas pessoas, those é plural, tá? Aquelas pessoas não são inglesas. Elas são australianas. It's sunny today, but it isn't warm. Está ensolarado hoje, mas não está quente. E para terminar essa primeira aula, conceitão aí de verbo to be, a gente vai falar de algumas expressões que são muito comuns, que também usam verbo to be. E você tem que saber, tá? Primeiro de tudo, a gente tem o that, que nada mais é a abreviação do que o that is. That significa esse, essa, aquele, aquela. Vai depender muito da situação para a gente traduzir isso aqui. Mas a gente vai pegar um exemplo para você entender. A gente tem exatamente isso aqui que tá... Ah, não, esse é outro exemplo. A gente tem o exemplo primeiro que é da sua mente mesmo, crie na sua mente. Alguém chegou e falou, thank you. Alguém fez uma coisa legal, né? E você falou, thank you. That's very kind of you. Como é que a gente traduz isso? Obrigada. Isso é... That is... Aquilo que a pessoa fez, muito gentil da sua parte. That is significa isto é. Pode ser também aquilo é, vai depender do contexto, obviamente, para a gente traduzir, ok? There is, nada mais do que a abreviação de... nada mais do que a abertura de there's. Ou seja, look, there's Chris. O there significa lá. Lá. Quando você tem que, ó, apontar a sua mão. Lá. Ou seja, lá está, porque é verbo to be, Chris. Olha, lá está o Chris. E aqui sim temos finalmente o exemplo, né, que é o here is, que na tradução, que é a abreviação de here is, aqui está. Here's your key. A outra pessoa falou, thank you. Ele chegou e disse para ela, aqui está sua chave. E ela agradeceu. Então, resumindo, that pode ser isto é, ou aquilo é. There's, lá está. E here's, aqui está. Quando você está mais pertinho, né? Aqui está a sua chave. Lá está o Chris. Isto é muito gentil da sua parte. Então, a gente usa muito isso no inglês. E são composições utilizando o verbo to be. É importante que você saiba. Muito bem, então essa foi a primeira parte da sua aula de verbo to be. Na segunda parte a gente vai falar sobre as negativas, mas é importante que você assista essa aula quantas vezes for necessário, que você memorize as pronúncias, que você destrave esse verbo to be que está dentro de você lá do tempo do colégio, que a gente ficava bravo com o verbo to be. E sim, ele é muito importante, você já deve ter percebido isso. Então estude em casa, prepare-se e comece a imaginar na sua cabeça situações do seu dia a dia em que você precisaria usar o verbo to be e como você usaria ele. Na próxima aula a gente vai falar sobre verbo to be em perguntas. E não se preocupe que a gente vai ter mapa mental. Até lá!